Desculpa que a piada foi muito boa. Corta. Corta, viu? Povo da edição aí, corta. As pessoas estão perguntando pra gente como foi a nossa quarentena, né? Então, eu estava refletindo e acho que a gente pode fazer uma reflexão de tudo isso, né? Da nossa quarentena. Como é que foi, né? As pessoas perguntaram como é que foi a nossa, depois a gente pergunta qual foi a deles, né? Como foi, como eles se comportaram diante da quarentena, porque cada um é cada um, cada pessoa teve seu espaço e seu aproveitamento ou não da quarentena. Mas a gente começou a quarentena aqui em Florianópolis. Em Florianópolis. Chegamos dia 21 de março. De março. Chegamos dia 21 de março. Sem contar que a gente deveria ter ido embora daqui do Brasil dia 30 de março. 30 de março. Então a gente tá aí fazendo hora extra aqui. Sim, nossa quarentena, essa quarentena, né, demorou, e outra coisa que foi vários cancelamentos dos nossos voos. Cancelamentos. 4 cancelamentos foram, até chegar agora, que é 6 de junho. Que a gente está embarcando. Foi longo, mas que na verdade foi um único impedimento de toda essa quarentena, pelo menos estamos dizendo de nós, né? Foi o único impedimento, né? Mas eu diria que foram 2 impedimentos dessa quarentena, isso assim, de uma maneira bem particular, tipo minha e tua. Né, que o primeiro foi não poder voltar para casa e o segundo foi não ter passado o aniversário de uma das filhas que ficou sozinha. Sim, né? sim. A da Emanuele foi o único, os 2 únicos impedimentos. De resto. Mas eu estava refletindo ontem que o que é impedimento, né, não ter voltado para casa, porque até pessoas comentaram, mas como é que pôde vocês, que são vocês, não souberam os acontecimentos, mas nós cocriamos uma parte, aliás, nós cumprimos, primeiro de tudo, nós cumprimos a missão do seminário, né? Sim. Porque fizemos até o máximo foram que 6 cidades, podíamos. 6 cidades no Brasil, nós cumprimos 4 cidades e as últimas, Porto Alegre e Florianópolis, por impedimento da lei, nós não fizemos fizemos presencial, mas fizemos online. A gente acabou cumprindo. Então, assim, e usando a energia do local também. Né? Exatamente. E que foi excelente essa parte de Porto Alegre e Florianópolis. Eu achei o máximo, não desprezando as demais, mas eu achei o máximo o desenvolvimento dos seres de luz aqui que eles fizeram. Mas eu estava refletindo ontem que o que é impedimento, né? Da mesma forma que a gente não pôde voltar por um impedimento de data, a gente não pode tanta coisa, você não pode fazer tantas coisas como impedimento, que você está sobre uma regra que você aceitou estar dentro daquela regra, né? Então, assim, a gente podia até ter tentado ir. Na verdade, a gente fez uma escolha entre ir e resolver lá na Europa se a gente conseguir chegar até em casa, ou permanecer aqui esperando as fronteiras abrirem. Sim. Né? Porque assim, eu posso dizer assim, da minha parte, minha mesmo, assim, não nossa, mas minha, eu tive um período muito, muito rico, assim, e não é assim, sabe, tipo, porque eu sofri, então isso foi rico. Não, eu não sofri. Exato. Eu não sofri. Eu não fiquei chateada. É o que eu falei, a única coisa deu um abalo no começo, na primeiro cancelamento do voo, que era uma novidade pra gente, também, porque não esperávamos. Primeiro que a gente não esperava. E outra porque tinha o aniversário da Emanuele. Mais ou menos. Então essas foram as 2 coisas assim que realmente foi uma coisa que eu tive que digerir, e a partir do momento que fez a digestão, para mim correu maravilhosamente. Mas era só questão de reflexão também, porque temos outros 2 filhos e a gente não passa com eles. Então, como era só o fato dela estar sozinha. Ela tá sozinha. Entendi. Era só o fato disso, é claro. Os outros têm as suas vidas, né? Se ela tivesse já um desligamento que não fosse dentro de casa, também iria ser normal. Iria ser normal, claro. Exato, mas foi só essa questão. No sofrimento não houve. A gente ficou
A gente ficou, na verdade, acho que quase surpreso, né? Com o primeiro cancelamento do voo. Foi quando aí que nós... Foi antes do 30 de março, que a gente vai voltar a 30 de março. Sim. Quando, na verdade, a gente realmente colocou os pés no chão e a gente viu o que a gente estava fazendo aqui na quarentena. Foi aí que acho que a gente se tocou em olhar e falar assim, bom, vamos usufruir e aproveitar tudo aquilo que essa quarentena está dando para a gente, de a gente permanecer aqui em Florianópolis. E foi um grande aproveitamento, porque foi uma férias. Sim, foi férias. Foi férias, a gente conheceu pessoas, a gente passeou, né, a gente, sei lá, a gente ficou num lugar lindo, né, aqui é um lugar muito bonito, tava tudo muito tranquilo, do jeito que a gente gosta. Sim. Aliás, aqui Canasvieiras, propriamente onde a gente está, bem tumultuado. Né, pelo que os nossos amigos aqui falaram. E a gente aproveitou que estava tudo calmo do jeito que a gente gosta. Calmo, então exatamente. Agora que está começando a agitar, que a gente está andando na rua e está vendo bastante movimentação, não o normal ainda, e a gente está indo embora. Então a gente aproveitou até isso, né? O local da natureza, o nosso modo com a calmaria que a gente gosta. Tava muito bom. Fizemos amizades aqui, né? Foi muito gostoso, realmente. Até uma das nossas filhas falou assim, vocês nunca foram tão social assim. Então isso... porque a gente muito casa, né? Muito só a gente. E aí, de repente, elas verem, tipo assim, não, a gente tá almoçando com fulano, tá almoçando com ciclano. Aí eu falo, pera, tem coisa errada. Não são meus pais. Mas não é porque a gente se fecha. Na verdade, é porque nós moramos num local isolado, como moramos na Itália, agora moramos na Croácia, e não temos pessoas sempre em volta da gente. Né? Então, por isso também. Mas a quarentena, que é a pergunta que as pessoas fizeram, né? Aí, como é que vocês passaram? Bem. Muito bem. Porque até agora, o último dia, nós estamos gravando 2 dias antes, né? Da gente viajar. Eles vão ver na sexta. Nós passamos de uma forma, assim, bem tranquila. Quem falou para você? Não sei se foi teu anjo da guarda, não sei quem falou para você. Justamente o modo que nós tínhamos escolhido. Eu acho que isso é interessante explicar. Porque assim, a quarentena ela é só uma continuação da nossa vida. É uma continuação que foi diferente. É um fato, uma experiência que apareceu. Mas foi uma continuação, ou seja, aquilo que você estava vibrando, aquilo que você estava criando na sua vida continuou. Então, por exemplo, o nosso trabalho continuou. Por quê? Porque a gente vibrava uma frequência de trabalho. Fizemos vídeos, então, fizemos consultas, fizemos os programas, o seminário, os programas agora, todos os domingos. Tudo. Por quê? Porque a gente gosta do nosso trabalho, a gente tem prazer e ele simplesmente continuou a fluir do jeito que flui. A nossa vida entre eu e você, né? Tipo, de companheiro de jornada também, continuou a ser aquilo que era. Tem muitos casamentos que eu acho que devem estar abalado aí nessa quarentena. Talvez, né? Porque estão fechados demais. Exato, porque não estavam acostumados. E um casamento que já não estava bom, ainda intensificou esse relacionamento, mostrou mais aquilo que já tinha, entendeu? Então, quem te falou mesmo que a gente tinha escolhido esse plano mais, esse caminho mais... Não me lembro agora, não me lembro. Que falou que nós tínhamos escolhido o caminho mais fácil, digamos assim, né? Foi o caminho tranquilo, né? Calmaria, foi uma calmaria. Porque nós como eu falei antes, a gente podia ter escolhido ido para lá, mesmo com cancelamento a gente ia arranjar um outro voo, mas que nós íamos ter outra experiência, na verdade não é enfrentar algum problema, mas porque a gente não sabia o que queria ocorrer, eram outras portas. Acho que foi o São Germán que falou isso para mim. Que a gente ia ter outras experiências lá, e de lá a gente iria ver o que iria acontecer. Poderia ser até que a gente tivesse chegado antes em casa. Poderia. Muito antes, talvez, se a gente tivesse ficado lá na quarentena, em regime fechado do jeito que foi na Europa, em algum lugar, os 14 dias, né? Ou até um ambulatório médico, como era um deles lá, a gente tinha chegado antes, mas a gente escolheu permanecer nessa calmaria, né? Tranquilo. Em férias, né? Então, assim, foi muito tranquilo. E uma coisa assim que pra mim, né, e acho que pra gente como casal,
Desde que a gente se conhece, foi a primeira vez que a gente ficou sozinho. Como assim? Sozinho, não tem nenhum filho, porque quando a gente se casou já tinha um filhinho. Ah, sim, mas tem os seminários, né? Tem as viagens que a gente faz sozinho. Mas sozinho, de período mesmo, período de convivência. Longo. Sim. Né? Que sim, foram sim. 3 meses, né? É verdade. Foi a primeira vez. A gente ficou, de cabo a rabo, né? Ou seja, do dia 3 de março até dia 6, vai dar 98 dias. Exato. Ou seja, praticamente 100 dias. Sozinhas. Então, assim, também isso foi interessante pra gente, foi bom. né? Foi bom, né? Foi bom, a gente viu que a gente realmente tá bem, né? A gente tá bem porque a gente passou bem, eu e você, né? E estamos habituados também a estar juntos em casa fazendo nosso trabalho e tudo mais. Sim. Então, isso, como você falou, isso reflete bastante. Mas a emanação de cada um daquele do plano de alma que escolheu passar por essa experiência. Cada um de nós construiu essa quarentena. Cada um de nós. Então, assim, cada um era uma pecinha de um quebra-cabeça. E nós pegamos como se fosse o céu azul. É verdade. E como tantos outros, né? Tem tantos, a gente sabe que amigos nossos aqui que está no prédio mesmo, o proprietário do prédio, nossos amigos, passaram uma calmaria tranquilíssimos. Passaram tranquilos. A gente descia, almoçava, brincava, saía junto, se divertia. Assim, como tantos outros. Como tantos outros também não passou situações complexas. Teve gente que realmente atraiu até o vírus ou uma suspeita, né? Enfim, que conseguiu fabricar dentro de si. Porque, na verdade, passou para todo mundo isso. Né? E o mundo inteiro, toda a humanidade, com acho que exceção de meia dúzia, talvez contada no dedo, não soube o que era isso. Exato. Mas todo mundo, de alguma forma, conviveu com essa quarentena. Uns brandamente e outros intensivamente, justamente vivenciando, como ainda até vivem hoje. Por exemplo, eu soube lá na Itália, através da Catarine, que a máscara foi já liberada. Na rua não tem obrigação de usar máscaras. E muito menos luva que tinham obrigado. Né? E ela falou que ontem, quando ela foi para o litoral, que foi passear e tudo mais, tinha gente ainda com máscara. Né? Aí se mantendo ainda com a máscara, que isso é um reflexo. Então, estão vivendo a quarentena intensamente. Né? Coisa que a gente, na verdade, a quarentena para nós, até a palavra, como é que está a tua quarentena? Não. A gente está até explicando aqui de uma forma que, para tentar explicar, porque na verdade... meio assim, a única coisa não estou podendo voltar porque as fronteiras estão fechadas e não era uma só, né? Que seria a de Lisboa, e da Croácia e da Itália, são 3. E da Eslovênia. E da Eslovênia, 4. 4? 4 fronteiras que a gente tinha que passar. Então era uma precaução, uma tranquilidade de não ter que... Por que eu tenho que passar por uma coisa dessa sem necessidade se eu posso fazer uma escolha? Né? É isso. Acho que é isso. Ficou explicado para as pessoas como é que foi a nossa quarentena e mata a curiosidade. Agora, e as pessoas podem tirar proveito disso. Agora, a única coisa que eu queria dizer é sobre essa coisa que você começou. Aí a gente entrou num outro assunto e a gente não falou. Essa coisa de... vocês não sabiam que isso ia acontecer? Por que vocês ficaram aí? Né? Algumas pessoas perguntaram. Sabe... que elas não têm uma certa visão. Em primeiro lugar, eu acho que é preciso entender que quando você monta uma frequência, aquilo tem que se materializar. A gente montou a frequência de permanecer aqui no Brasil por mais tempo, né? Sim. Só que uma situação não é sinônimo de sofrimento. Exato, depende de como você se comporta diante dela. Então, assim, para mim, o fato de não ter podido voltar não foi sinônimo de problema. Exato. Foi sinônimo de experiência. Exato. E que eu tive frequência para passar. Você teve frequência para passar. Como os seres de luz sempre falam, a questão não é o assunto em si, é como você se comporta diante a ele. Então, assim, eu não fico nessas de, oh meu Deus, alguém deveria ter me avisado, oh meu Deus, eu deveria ter visto. Você sabe o que eu penso do futuro. O futuro não é um bicho de 7 cabeças e não é algo que para eu ficar fuçando no registro acástico para saber. Que poderia, mas para quê? Poderia,
Mas se eu quero experienciar a minha humanidade, eu também preciso entender que determinadas coisas que eu crio, eu preciso dentro do nosso por plano elas. de alma, dentro do nosso plano de alma, e isso que tinha probabilidade, porque não é destino, é probabilidade disso tudo ter acontecido e nós estarmos encarnados aqui, como eu falei, se toda a população mundial de alguma forma participou, nós encarnados aqui, eu e você, né, como outros gurus, como outras pessoas que canalizam, e etc, etc, também passaram por isso. Sim, então passaram. todos os encarnados estiveram envolvidos de alguma forma. Sim. Ponto. Todos. Agora, de que forma você passa é diferente. É diferente. É o comportamento diante. Nós tiramos esse período para tirar férias. Exato. Poderíamos ter tornado um inferno a nossa vida. Sim. Né? Mas não. Poderíamos ter tornado um inferno. Né? Então, assim, obviamente que, por exemplo, teve pessoas até que comentaram, o Rogério está muito revoltado, não. E também eles se enganam muito em questão de qual é o nosso papel, né? Nosso papel, como é ajudar o despertar da humanidade, a gente tem certas funções, como por exemplo, olha, avisar, gente, nós sabemos que as máscaras é isso, nós sabemos que a pandemia não existe, sim. Olha, fiquem alerta, olha, atenção. Mas isso não quer dizer que você vai fazer a tua vida um inferno. E isso não quer dizer que você está revoltado, ou não quer dizer que simplesmente você viu uma verdade e você pronunciou ela. Exato. Foi lançado lá, né? Foi lançado e depois a tua vida continua, porque você fechou o vídeo, fechou aquela matéria, escreveu aquilo que tinha que escrever. E acabou. Né? E vai fazer um bom estrada. almoço, vai passear, vai dar a sua caminhada na praia, como a gente fez praticamente todos os dias, só esses últimos, acho que 10 dias aí que a gente não está fazendo, porque está bem friozinho aqui em Florianópolis. E boa, né? É isso. E também não é questão, tipo, tem muita gente que fala assim... mas é que eu, por exemplo, sei lá, tô sem trabalho, isso e aquilo. Sim, não é que a gente não teve custos a mais, a gente teve custos a mais com a quarentena. Sim. O nosso carro que tá lá no estacionamento e tá rodando, sim. a passagem que a gente teve que comprar de novo. Muitos etc. Mas todo mundo teve, mas até aí você vê aquilo como, oh meu Deus, a minha vida está um inferno, é uma questão de você querer fazer um problema. Senão é simplesmente uma situação que você tem que passar. Porque você criou. Então, a gente criou essa situação e vamos passar por ela. É o entendimento de... É só um entendimento, entendeu? É isso. Acho que já deu, né? Tá bem explicado. Acho que sim, né? E agora a gente volta... É porque foi tão simples que parece que não foi nada. Então, voltando para casa dia 6. E vamos voltar para casa. Joia.